Alguns meses atrás, eu fiz um vídeo de músicas para aprender um pouquinho sobre a história do Brasil ou para usar em sala de aula, enfim. Para minha felicidade, foi um vídeo muito bem recebido por vocês, também foi um vídeo que eu adorei fazer, então nós vamos fazer uma parte 2. Se liga então, porque eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e aqui nós temos mais 7 músicas para aprender história depois da vinheta. Antes de falar as 7 músicas, eu quero retomar uma coisa que eu falei no último vídeo e também acrescentar uma coisinha. No último vídeo eu fiz alguns comentários sobre será que a gente usa a música de uma forma potente em sala de aula? A discussão toda tá no outro vídeo, que vai estar linkado aqui nos cards, mas alguma coisa é importante retomar. Faz sentido a gente colocar uma música para um aluno ouvir sentado, parado e depois discutir só a letra? Isso não é uma visão muito pobre de trabalhar música em aula? A gente não pode trabalhar música de outras formas, entendendo o contexto no qual ela foi criada, com a música, com os compositores, com os cantores, enfim, não existem outras formas de trabalhar com música em sala de aula? E aí eu já preciso fazer meia-culpa e trazer um outro adendo, que é, eu não coloquei o nome dos compositores das músicas no primeiro vídeo. Eu coloquei o nome das pessoas que tinham cantado, mas as músicas têm compositores e os compositores colocam a sua história também dentro da música. Por conta disso, nesse vídeo eu vou falar o nome dos cantores, mas eu vou colocar junto também o nome dos compositores, tá? Porque é muito importante. Muitas músicas, inclusive, não foram compostas pelas pessoas que as cantaram. Agora que eu já fiz esses adendos, não custa falar mais uma coisinha. Nós, do Historiar-se, estamos tentando manter o canal e aumentar a nossa acessibilidade a partir de um financiamento coletivo do Padrim. Você pode acessar na descrição e doar de 2 a 10 reais mensais, com recompensas que vão desde o agradecimento até os vídeos, até uma newsletter especial dedicada para você todo mês. O seu apoio pode nos ajudar, por exemplo, a legendar os vídeos e deixar eles disponíveis para pessoas que têm deficiência auditiva. Então, se você quer apoiar o canal e quer nos ajudar a crescer, vai no link do Padrim aqui embaixo. Bom, então vamos às músicas e nós já vamos começar com uma música bem pesada, que é a música Strange Fruit, da Billie Holiday, que numa tradução livre para português se traduz como Fruto Estranho, né? Foi uma música muito famosa nos Estados Unidos, até porque a Billie Holiday também é uma cantora muito famosa. Essa música tem todo um clima de luto e ela pode nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a situação negra nos Estados Unidos pós-escravidão, porque com esse pano de fundo de luto, a música vai nos falar sobre as árvores nos Estados Unidos que são regadas a sangue e que, portanto, trazem frutos sangrentos, um fruto estranho no sul dos Estados Unidos. Do que ela tá falando? Bem, dos enforcamentos e linchamentos que ocorriam contra pessoas negras nos Estados Unidos, e essas pessoas eram enforcadas em árvores, sobretudo no sul. E nós temos a ação da Ku Klux Klan também, que pode nos ajudar a potencializar essa discussão em sala de aula. Além disso, se valoriza uma cantora negra muito importante, que foi a Billie Holiday, que trazia muito a questão racial. Como recomendação de bibliografia, para trabalhar um pouco isso, eu recomendo o livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, em que ela trabalha com esses linchamentos públicos. E aí, passando de uma música tensa para outra música tensa, nós vamos para uma música que foi escrita na época da ditadura civil-militar brasileira, que a gente teve a preocupação aqui de trazer pelo menos uma música da ditadura nos 2 vídeos. Então, eu busquei sair um pouco daquelas músicas que todo mundo compartilha muito, como Bêbado e Equilibrista, Apesar de Você e Cálice. E eu resolvi trazer outra música do Chico Buarque, que é especial para esse período em que as pessoas estão dizendo que só vagabundo morreu e foi torturado na ditadura, que é a música Angélica. Angélica é uma música que eu acho muito forte, assim. Às vezes que eu trabalhei ela em sala de aula foi bem tenso, porque a Angélica vai falar sobre a Zuzu Angel, ou Angel, não sei como é que fala, que teve o seu filho, o Stuart, perseguido e morto pela ditadura, e ela, na tentativa de recuperar o corpo dele, começou a fazer denúncias sobre o governo brasileiro no exterior e acabou sendo assassinada pelo governo militar também num acidente de carro. Essa música é muito boa, primeiro porque ela evoca muitas emoções, tanto pelo arranjo musical, tanto pela letra. Ela nos ajuda a pensar na posição do Chico também, como um compositor que se destacou na resistência à ditadura militar, e ela nos ajuda a debater justamente essa questão de quem era perseguido e morto pela ditadura. Porque a Zuzu não se encaixa no que as pessoas chamam de vagabundo ou comunista, que foi perseguido porque merecia na ditadura militar. Muito pelo contrário, o que ela estava fazendo eram só denúncias do que realmente estava acontecendo para o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Então ela nos ajuda a, em sala de aula, trabalhar esse mito sobre a ditadura militar que teria sido justa.
Bom, vamos partir para uma música mais alegre agora que a gente já falou de duas músicas tensas. E aqui nós temos Aquarela do Brasil. E aí você vai pensar, como assim Aquarela do Brasil? Calma. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, vocês podem ver depois, a Aquarela do Brasil feita pela Disney. Porque entre as décadas de 40 e 50, os Estados Unidos tentou se aproximar dos países latino-americanos para fortalecer o seu bloco na Guerra Fria. Uma dessas aproximações foi um curta-metragem feito pela Disney, em que os estadunidenses vêm para a América Latina e falam as coisas boas dos países latino-americanos. Eu trabalhei esse curta-metragem inteiro em aula, mas a gente pode usar só a parte do Brasil para pensar o seguinte: quais são as imagens sobre o Brasil que são representadas no exterior? Que, curiosamente, são as mesmas imagens que aqui dentro do Brasil tentou se criar. Então a gente vê a criação ou o fortalecimento do imaginário do Brasil como um país tropical, o país do samba, o país do malandro, que é o Zé Carioca, o país da bebida alcoólica, como a caipirinha, que o Zé Carioca toma, o país da Carmen Miranda, o país do carnaval e o país da liberdade. Liberdade, inclusive, que pode ser entendida no caminho de liberdade sexual, na medida em que o Brasil é ainda hoje, e era também, um país com um grande número de turismo sexual. As pessoas vinham pra cá porque é um país liberado para praticar o turismo sexual. Então vejam que uma música de 4, 5 minutos pode dar uma discussão para uma aula inteira sobre a formação da imagem do Brasil na metade do século XX. Eu usava essa música junto com a parte cultural de Era Vargas, então fica aí uma sugestão se vocês tiverem interesse. Ainda falando de metade do século XX e trazendo uma cantora antiga que eu gosto muito, que eu também trouxe no outro vídeo, a próxima música é a música Errei Sim, da Dalva de Oliveira. Porque o que acontece, pessoal? A Dalva de Oliveira, na década de 30, foi muito famosa quando participou de um grupo musical chamado O Trio de Ouro, com o seu marido, Erivelto Martins, e mais uma pessoa. Os dois viveram, como se conta, uma história de amor, e na metade do século passaram a brigar. Essas brigas eram muito marcadas, por exemplo, pelos casos de adultério público que o Erivelto Martins tinha, e a Dalva passava como a sonsa, que não sabia nada da história. E quando eles se separaram, ocorreram dois movimentos simultâneos. Em primeiro lugar, eles passaram a escrever músicas sobre o outro, ou cantar, no caso da Dalva, porque ela não escrevia. E o Erivelto escreveu colunas num jornal dizendo por que a Dalva não era uma boa esposa. Esse material pode ser utilizado para a gente entender o que era ser uma boa esposa e uma má esposa, e o que era ser um bom esposo e um mau esposo naquela época. Quer dizer, pra gente trabalhar relações de gênero na metade do século XX. E aí a música Errei Sim é ótima, porque nessa música a Dalva vai dizer, ela errou sim, mas ela vai apontar mais os erros dos outros. Então, com essa música, com esse contexto, com essas notícias, a gente pode fazer uma grande força-tarefa para trabalhar relações de gênero na sala de aula, questionando o seguinte: quais eram os tipos de comportamentos de mulheres que eram bem vistos e quais eram mal vistos? Quais são os tipos de comportamentos de homens que eram bem vistos e mal vistos? Eu acho que dá um trabalho sucesso e ainda dá para pensar, será que isso existe até hoje? Será que essas regras são assim hoje? Bom, eu também não posso passar o vídeo sem falar da Rita Lee, que é outra cantora brasileira que eu gosto muito, e aí vou trazer uma música que eu uso também em sala de aula, que é Baila Comigo, porque Baila Comigo fala sobre dançar numa tribo, eu quero ser um eterno índio, num eterno domingo, e ela chega a chamar os índios de bicho preguiça. Mas isso tá muito errado, por que eu uso em sala de aula? Porque essa música mostra uma visão que se tem sobre os povos indígenas. Então é muito legal, por exemplo, começar a falar sobre os povos indígenas trazendo essa música e perguntando para os alunos, que visão é essa sobre os indígenas? Essa visão existe até hoje? Vocês têm essa visão? E aí tu pode trabalhar as diferentes visões sobre os indígenas, inclusive mostrando como eles foram oprimidos por essa visão que os vê como preguiçosos, como povo que não quer trabalhar e tudo mais. É como se fosse um gatilho bem interessante para começar altas discussões em sala de aula. E aí as últimas duas músicas desse vídeo são músicas mais recentes. A primeira delas é Pedagoginga, do Thiago El Ninho. Essa música e esse clipe são muito bons para discutir relações étnico-raciais em sala de aula. Primeiro porque se trata de um rap, segundo, porque se trata de um rap produzido por uma pessoa negra e periférica. E terceiro, porque esse rap fala sobre o que a escola ensina sobre história. Ele vai questionar, inclusive, por que as pessoas negras aprendem essa história europeia como se ela fosse maravilhosa? Será que essa história interessa? Ou pros brasileiros, será que interessa aprender Mesopotâmia Antiga? Por que a gente aprende uma coisa em detrimento da outra? E por que essa coisa que está sempre sendo em detrimento, quer dizer, uma coisa que está sendo menos valorizada,
é a história indígena e é a história africana, que são histórias também muito ricas como a europeia. Será que os alunos estão se sentindo representados pela história que nós contamos? E aí, para terminar com uma temática bem recente, trazendo de novo a MC Carol, nós temos a música Delação Premiada, que já diz tudo. Nós podemos usar justamente para falar sobre o período recente, falar sobre corrupção na Terceira República, mas também para questionar a delação premiada. Porque quando a delação premiada foi aprovada, ela foi aprovada em meio de polêmicas. E nós temos polêmicas até hoje, inclusive nós temos bons usos e maus usos dessa delação premiada. Isso tudo pode ser discutido numa sala de aula de história em que a gente fala sobre o período da Terceira República. Ou pode ser discutido numa aula de geografia. Pode, inclusive, ser discutido numa aula de português ou literatura, em que tu trabalha a música como uma expressão da língua portuguesa e depois o debata para construir uma redação. Então veja que é uma música que pode possibilitar várias abordagens diferentes. Bom, pessoal, no meio desse vídeo eu me dei conta que eu não sei contar e que eu tinha dito que seriam 7 músicas, mas na verdade são 6. Ainda tem várias outras músicas que poderiam ser trabalhadas, e se você quiser comentar alguma música a mais que você tenha lembrado ou que acha importante que dê para usar para trabalhar história em sala de aula, ou então que dê para aprender história com ela, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Inclusive, não esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento do canal, e se inscreve no canal aqui embaixo se você não é inscrito. Também não deixa de comentar comigo o que você achou desse vídeo, o que tu achou das minhas escolhas musicais. Eu tentei variar o máximo possível do último vídeo, mas cada um tem os seus gostos musicais e eu acho que eu não consegui escapar muito dos meus. As nossas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo, junto com o link para nos apoiar do Padrim. Então se você puder, dá uma passadinha lá. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!